Que seja assim. Seja bem-vindo. Caríssimos irmãos e irmãs, é uma alegria estar nesta casa. Então, a minha gratidão aos proponentes deste momento de diálogo e escuta. Leninha, a deputada, professor Cleiton, Leleco, demais irmãos que estão aqui conosco, aqueles que nos assistem e nos acompanham, e também uma assembleia de irmãos e irmãs que nos ajuda a entender a urgência e a necessidade do diálogo. O professor Cleiton disse que não se encontrou com o Papa ainda, mas Deus lhe conceda a alegria deste encontro. Eu estive com ele 2 vezes, e a primeira vez que estive com ele, eu não tive nenhuma reação a não ser pedir a ele um abraço. E assim, naquele momento tão formal, em que os bispos estavam com o Papa, eu olhei para ele e disse: posso lhe abraçar? E ele sorriu e disse: por que não? E aí começou ali uma sessão de abraço naquela sala, e os cerimoniais que estavam ao lado ficaram irritados porque o Papa, ele não se prende a nenhum tipo de cortesia, formalidade. E a partir daí, eu procurei viver a minha vida assim, no abraço, abraçando gente, causas e pessoas. Eu fui gestado na Arquidiocese de Mariana, e lá pude conviver com o Leleco, também a Silene, várias vezes, nos encontros de juventude. Depois tive a alegria de exercer a minha missão na Arquidiocese de Belo Horizonte, amada Arquidiocese de Belo Horizonte, e agora estou no oeste de Minas. E aqui uma mesa com todas as riquezas de Minas, o norte de Minas, o sul de Minas, o oeste, o quadrilátero ferrífero, mas eu sou originário também da região Campos das Vertentes, lá em Carandaí. A minha saudação, a minha terra querida, ao meu povo, à minha família que está ali. Ouvindo a fala de todos, eu gostaria de propor aqui uma palavra do Papa Francisco, na Fratelli Tutti, onde ele diz: o maior perigo é não amar, porque a estatura espiritual do ser humano se mede pelo amor. Esta palavra do Papa ilumina o caminho que todos nós estamos percorrendo na igreja e mais ainda nesta campanha da fraternidade. Salvo engano, é a primeira vez que a igreja no Brasil assume como subsídio para a campanha da fraternidade um documento do magistério da igreja na sua íntegra, na sua totalidade, que é a carta encíclica do Papa Francisco, na qual ele convida o mundo a uma conversão. Conversão eclesial, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Conversão ecológica, Laudato Si. Conversão social, Fratelli Tutti. Somos todos irmãos. Nós vivemos numa sociedade, caríssimos, que vem sendo ferida profundamente pelas desigualdades. Todos nós percebemos isso claramente. Eu fiz um pequeno percurso a pé da igreja de Nossa Senhora de Fátima até aqui, e a gente percebe os sinais evidentes de desigualdade. Irmãos e irmãs em situação de rua. Portanto, a desigualdade salta aos nossos olhos. O Brasil é uma grande potência econômica, mas, ao mesmo tempo, ele não ocupa no cenário mundial uma boa posição no índice de desenvolvimento humano. Não vamos aqui agora tecer análises, não é isso, mas a desigualdade ela é estrutural no nosso Brasil, né? E no mundo. Nós estamos lidando também com um outro problema, o ódio disseminado de todas as formas. Parece que estamos naturalizando o mal e o ódio. Mas o ser humano, como recordou muito bem o professor Cleiton, ele pode ser cordial e ele pode ser feroz. Nós podemos oferecer aos outros o melhor de nós mesmos, como podemos oferecer aos outros o pior. Eis aí a escolha que devemos fazer,
por quais caminhos nós estamos andando. Então, esse discurso de ódio vai gerando intolerância em todos os segmentos. E para dificultar ainda o movimento da fraternidade, e isso foi citado aqui, nós temos este grande perigo do fundamentalismo. O fundamentalismo ideológico, o fundamentalismo religioso, e daí emergem grandes problemas na nossa sociedade hoje. O racismo é um deles. O feminicídio. Tantos outros problemas decorrem deste fechamento, deste horizonte estreito que está querendo se impor no mundo de hoje. Nós somos chamados, a partir da campanha da fraternidade, a ampliar os nossos horizontes. Fraternidade e amizade social, amor sem fronteiras. Horizonte amplo, porque Jesus tinha ojeriza a horizontes estreitos e preconceituosos. Portanto, nós somos convidados a percorrer a estrada do amor. E cito aqui um poeta que amo muito os seus escritos, que é o Mia Couto. Ele vai dizer assim: quem ama, ama para sempre. Nunca faças nada para sempre, exceto amar. Esta palavra do Mia Couto vai de encontro à palavra do Papa. O maior perigo é não amar, pois a estatura do ser humano se mede pelo amor. Pois bem, diante das desigualdades, diante do ódio, diante do fundamentalismo, nós somos convidados a buscar caminhos alternativos. E o caminho alternativo, nós sabemos qual é, e sabemos das dificuldades de implementá-lo no mundo de hoje, porque existe uma força tentando desvitalizar a solidariedade. Existem forças tentando desvitalizar as mobilizações sociais, mas devemos ser teimosos, insistentes, fiéis ao ideal que Jesus nos propõe, porque Ele mesmo disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. A fraternidade, ela é um convite para que saiamos de nós mesmos e descubramos o endereço do outro. E isso nem sempre é fácil. Saber se colocar no lugar do outro. O outro não é um inimigo, mas caminha conosco, caminha comigo. No início da nossa reunião aqui, eu pude presenciar o processo de votação do asfaltamento de uma estrada no norte de Minas. Bonito de Minas, né? Januária, e fiquei feliz com essa iniciativa. E quando viajo pelo nosso estado, porque eu faço como os reis magos quando vou para minha casa, ou eu passo de Divinópolis por Itapecerica, São João del Rei, Lagoa Dourada e chego em Carandaí e volto por Belo Horizonte, Lafayette, né? E fico olhando as nossas estradas. Parece que as nossas estradas, em breve, vão se transformar num campo santo, porque o que se vê de cruz fincada na beira de uma rodovia, capelas, recordando episódios drásticos. Então, é urgente uma política que favoreça isso no nosso estado. Como também a nossa casa comum ferida. Como não tocar o nosso coração, a situação na qual se encontra o nosso estado de Minas Gerais, sem nenhuma legalização que possa coibir e definir critérios sérios contra uma mineração predatória. Nós estamos nos tornando terra de ninguém e temos que lutar para que o nosso estado não se transforme num buraco. A cultura da mineração não é única. Nós vivemos no Brasil o ciclo do ouro, nós somos herdeiros de uma grande herança, não que o ciclo do ouro tenha sido, digamos assim, menos agressivo, mas deixou-nos preciosidades. O barroco mineiro nasce nesse período. Se nós continuarmos nessa perspectiva da mineração predatória, teremos apenas buracos, cavidades vazias e morte no nosso estado. Eu convido vocês, meus irmãos, para que
descubram, a partir desta campanha da fraternidade, algo que é fundamental para todos nós. E aqui recordo um filósofo, Emmanuel Levinas, quando ele fala do outro, ele vai dizer assim: a diferença entre mim e o outro é a não diferença, é o um pelo outro. Ou seja, somos irmãos, somos iguais e somos chamados a estabelecer parcerias. Aquilo que Jesus disse no Evangelho no domingo passado, caiu muito forte no meu coração, porque Jesus dizia assim: o zelo pela tua casa me devora. Era o templo de Jerusalém. Mas nós bem sabemos que o mundo é a casa de Deus, a nossa casa comum. Então o zelo, o cuidado pela natureza é algo urgente e necessário. O ser humano é morada de Deus, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então o zelo pelo ser humano é algo fundamental. O cuidado pela dignidade do ser humano, porque a dignidade do ser humano é inegociável, inalienável, os 3 Is. Eu fiz questão de anotar isso aqui. E inviolável. Ninguém perde a sua dignidade de ser humano. O Papa Francisco, quando nós nos encontramos com ele, ele disse: o Evangelho é inegociável. Não se deixem mover por nenhuma ideologia, mas deixem-se mover pelo Evangelho. E esse conceito de um Evangelho inegociável, para mim, ele se aplica plenamente ao ser humano. A dignidade do ser humano é inegociável, é inalienável, é inviolável. Nós não a perderemos nunca. Por mais lascados que nós estivermos, por mais abandonados que nós estivermos, a nossa dignidade ela é inviolável. E assim eu termino falando da missão dessa casa. A missão dessa casa é justamente promover, cuidar da dignidade do ser humano. A missão desta casa é transformar boas ideias em bons projetos de lei para salvaguardar a dignidade do ser humano e o bem comum. E é o que desejo aos senhores, à senhora. Tive a alegria de conhecer a Maria Emília, que falou tão bonito antes de mim. Nós estávamos apostando quem ia falar primeiro e ela ganhou. Fiquei muito feliz com isso, né? Então, eu termino minha fala dizendo, meus irmãos, esta é a casa do povo. Estamos aqui para estabelecer parcerias. E a nossa missão aqui é transformar boas ideias em bons projetos. Que Deus os abençoe. Que os projetos saiam do coração bom, magnânimo, porque a amabilidade é a condição para viver nos dias de hoje. Assim nos diz o Papa Francisco, e eu termino com este texto dele. No número 224 da Fratelli Tutti, ele vai falar justamente da necessidade de sermos amorosos. E ele diz assim: a amabilidade é uma libertação da crueldade que às vezes penetra nas relações humanas, da ansiedade que não nos deixa pensar nos outros, da urgência distraída que ignora que os outros também têm direito de ser felizes. Todos temos direito de ser felizes. Pessoalmente, individualmente, comunitariamente, pessoas, grupos humanos, aí é que está o bem comum. Então, que Deus abençoe os nossos deputados, o nosso parlamento, todos que aqui vieram, para que não deixemos jamais apagar no nosso coração esta chama, né, do amor pelo outro, do encanto pela vida. É o que desejo a todos. Um forte abraço. E nada melhor do que abraçar as pessoas. Eu, quando termino as missas em Divinópolis, eu digo assim: abraço não arranca pedaço, e abraço não tem preço, né? Foi muito bom ter sido abraçado por muitos aqui nesta casa. Deus os abençoe, obrigado, e continuemos firmes na luta pela vida. Que seja um gesto